Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 7 de maio de 2024, nosso devocional diário está no espetacular capítulo 24 do Evangelho conforme escreveu Mateus. Jesus, ele vai até o templo junto com os discípulos e eles ficam admirados. Aquela construção que está sendo feita ali há muitos anos pelo rei Herodes, aquela reforma, estava admirando a todos e os discípulos não foram diferentes. Mas Jesus dá uma resposta enigmática para eles ali no versículo de número 2. Ele diz: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Aquilo, claro, vai gerar mais perguntas, mais questionamentos nos discípulos. E ali, quando eles estão no Monte das Oliveiras, eles chegam para Jesus e perguntam: quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Eles tinham uma noção de que Jesus viria no fim dos tempos, no fim das contas, e fizeram essa pergunta para ele. E Jesus começa respondendo: ninguém engane vocês, ninguém vos engane, cuidado. Versículo 4. E aí Jesus vai começar a dizer várias coisas que vão acontecer. Vão haver guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, vários lugares, muitas coisas acontecendo, mas tudo isso será apenas o início das dores de Jesus no versículo de número 8 aqui para nós. E quando ele fala de princípio das dores, ele está pensando ali numa mulher que está grávida, uma mulher que está para ter um bebê, e ali ela, quando vai chegar perto do parto, as dores começam a acontecer, as contrações vão vindo e vão sendo bem espaçadas. Quando está chegando próximo do bebê nascer, aquelas contrações vão reduzindo o espaço entre uma e outra. E Jesus está dizendo para nós observarmos dessas maneiras os sinais dos tempos que ele está dizendo para nós. E ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Muitos se esfriaram e têm se esfriado por causa da iniquidade, por causa dos escândalos, por causa de tantas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus e ao nosso redor. Muitas guerras, rumores de guerras e muitos escândalos acontecendo. Tudo isso faz com que o amor vá se esfriando. E Jesus vai trazer aqui uma imagem de como será a tribulação. Ele diz no versículo 21 que haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Vocês já pararam para pensar em todas as coisas que o mundo já passou? Quantas catástrofes, quantos problemas, inclusive a época do dilúvio, com certeza uma catástrofe de âmbito mundial, e aquele desespero ali não se comparará ao que acontecerá no fim dos tempos. Mas Jesus, ele dá ali um alento para os seus eleitos, para os escolhidos. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, disse Jesus. Jesus disse que apareceriam falsos cristos, falsos profetas, enganariam a muitos, mas era para todos estarem atentos, não estarem se enganando com isso que estava acontecendo. Por quê? Porque o Filho do Homem virá, mas virá depois que tudo isso acontecer, depois da tribulação daqueles dias, depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado em todos os lugares, conforme diz o versículo de número 14. Aí sim virá o fim, aí sim virá o final de todas as coisas. E como será o final? Imediatamente, lê comigo o versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão e os poderes celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Entenda de uma vez por todas, o arrebatamento não será secreto. O arrebatamento será com todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nos céus com poder e grande glória. E quando virem, Jesus agora enviará os anjos para o arrebatamento. A volta de Jesus será visível nesse último dia, no fim de todas as coisas, depois de toda a consumação de tudo. Jesus vem e arrebata a sua igreja aos olhos de todos. O que será num piscar de olhos? Eu vou dizer aqui, dando uma adiantada, quando nós formos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, ler os versículos 51 e 52. Eles são uma frase só, é uma transformação, porque os mortos ressuscitam primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados. E essa transformação
ressurreição, que é justamente após a última trombeta, quando os mortos ressuscitam, é num corpo glorificado que será no abrir e fechar de olhos. Quem estiver do seu lado, se não for um salvo, ele verá você sendo transformado. E agora você sendo levado aos céus pelos anjos para se encontrar com o Senhor nos ares e estar com ele para sempre. Jesus, nós encontramos com ele nos ares, voltamos com ele imediatamente e ele aqui estipula o juízo final e agora o seu reinado é eterno. O estado eterno começa e nós vamos viver com o Senhor para todo sempre. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, diz o versículo de número 36. Ou seja, nós temos que estar atentos e vigilantes em todo tempo, em todo momento. Inclusive, Jesus vai comparar com os dias de Noé, diz o versículo 37, que nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava, se dava em casamento, até que Noé entrou na arca. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão desapercebidas, não sabendo o que Jesus está vindo ainda naquele momento, mas quando ele aparecer, será algo visível e maravilhoso. Que estejamos atentos aos sinais. Eles têm se intensificado. Quando todos eles se intensificarem e acontecerem concomitantemente ao mesmo tempo, queridos irmãos, está muito próximo a vinda do nosso Senhor. Então, quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Pergunta Jesus no versículo 45. E ele mesmo diz: feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Entenda. O Senhor tem nos dado a responsabilidade de dar alimento, de levar a palavra adiante e que o Senhor nos encontre assim, pregando o seu evangelho, levando a sua palavra. Quando ele vier, que nós estejamos vigilantes e servindo a ele com grande alegria. É assim que deve ser a nossa expectativa da volta do Senhor. Não ficar parado, não, de maneira nenhuma. Em momento algum Jesus disse isso. Ele sempre nos chama a um serviço e a vigilância constante. Que assim possa ser para quando ele voltar, ele nos encontrar fazendo assim. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.